Que bênção podermos ouvir o coral de nossa igreja, coro da nossa igreja, cantando duas músicas de muita inspiração. Eu agradeço ao meu queridíssimo irmão André Felipe por ter trazido essas duas músicas, que a minha oração é que realmente o pregador seja usado para que nós possamos conectar mensagens tão maravilhosas. O Senhor é a minha rocha. Nós temos um personagem aqui hoje que ele não é muito conhecido, apesar de aparecer algumas vezes, mas é um personagem chamado Enoque. E eu quero ler no livro de Gênesis, no capítulo 24, Gênesis, capítulo 5, verso 24. Enoque andou com Deus e nunca mais foi encontrado, porque Deus o levou para si. Oremos. Pai, a Tua palavra é tão preciosa. Nós pedimos-te, Senhor, que abras a nossa mente, o nosso coração, a cada um de nós, para que possamos discernir aquilo que Tu tens para nós. Fala-nos, no nome de Jesus. Amém. Eu ainda não encontrei alguém que tivesse um prazer especial em passear no cemitério. Tem muita gente rindo da minha cara, podem rir. Bem, eu nunca tive também esse prazer, mas eu tinha e ainda tenho um costume de aproveitar a oportunidade. Cada vez que eu vou ao cemitério, eu não apenas presto homenagem à família enlutada, ao amigo ou amiga que deixou-nos, mas eu aproveito uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas aproveitam. Eu saio passeando pelos túmulos. Eu quero ler o que está escrito em cada túmulo. E é interessante que tem umas lápides que tem uma inscrição tão grande que é quase meia página de um jornal. E eu fico pensando, esse era um pregador prolixo. E a família, já sabendo disso, fez um texto, escreveu um texto que desse certo com essa pessoa. Mas também eu sempre tive uma preocupação, o que vão dizer de mim? É claro que eu não estou tão preocupado com isso, que cada dia eu vou fazendo um texto e tentando aperfeiçoar. Eu vou deixar esse trabalho para a Esther, para os meus filhos, para os irmãos aqui, né? Podem dar sugestões para ela, mas depois que eu for. Então, todos nós temos essa coisa, depois que eu for. Nós não estamos preocupados em antecipar. E nem devemos, nem deveríamos estar. A nossa preocupação é a de andar com Deus. Andou Enoque com Deus. Nunca mais foi encontrado. Deus o tomou para si.
E eu diria que, nesse mesmo sentido, não com essas mesmas palavras, nós temos muitas pessoas queridas nossas, que nós sabemos que andaram com Deus. Pastor Guimarães andou com Deus. Lívio Lindoso, pastor Lívio Lindoso, andou com Deus. E tantos outros pastores que nossa igreja teve, e tantos amigos que nós conhecemos, e tantas pessoas queridas que partiram, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, esse foi um homem que andou com Deus. Nós ouvimos muito nos testemunhos que foram proferidos aqui, no culto de despedida da irmã Débora, o quanto ela fez o bem, o quanto ela viveu a vida cristã. E eu estava em casa com Esther, eu disse: Dona Débora foi uma pessoa que andou com Deus. E ela disse: foi mesmo. Nós temos muitas pessoas aqui que já passaram, que já não estão mais conosco e que andaram com Deus. Eu tenho lido algumas coisas interessantes, voltando para os cemitérios, né? Vocês vão dizer que eu tenho mania de cemitério, mas não é, André, não é. Alguns de nós tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Heber Vasconcelos. Quem conheceu o pastor Heber Vasconcelos aqui? Heber Vasconcelos foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores pregadores batistas do Brasil. O que escrever na lápide para Heber Vasconcelos? Eu morava em Brasília naquela época, senti muito a partida do pastor Heber. E foi escrito dele: pastor Heber Vasconcelos, homem de palavra, homem das palavras e homem de palavra, das palavras, e tem um terceiro elemento aí, de palavra, das palavras e da palavra. Na realidade, o terceiro era o mais importante, ou seja, ele tinha palavra, depois ele sabia manejar bem as palavras, e depois, o mais importante, ele era um homem da palavra. Quando ele pregava, era a palavra de Deus falando ao coração de cada pessoa que o ouvia. Primeira vez que eu fui a Manaus, eu era seminarista no meu primeiro ano aqui, então isso já vai mais de 50 anos, bem mais. E eu cheguei em Manaus, eu disse para o pastor Miguel Orvati, que me recebeu no aeroporto, eu disse: pastor, eu deixo até de almoçar, hoje ou qualquer um desses dias, mas uma coisa eu quero conhecer o túmulo de Eurico Nelson. Eurico Nelson foi um dos maiores missionários que os batistas brasileiros já tivemos. Homem com o coração na pregação do Evangelho. E o meu amigo Orvati foi comigo ao cemitério. Dizem que hoje já não é mais aquele túmulo, já colocaram mais alguém lá dentro, e eu disse: isso é uma profanação, seja quem for.
o que tinha escrito lá, a epígrafe: Eurico Alfredo Nelson, missionário batista, o futuro revelará a sua obra. Ou seja, tantos anos depois do velho Nelson ter sido chamado para estar com Jesus na glória, o nome de Nelson é conhecido nesse Brasil. Onde houver um batista conhecedor de um pouco da história dos batistas no Brasil, vai saber quem foi Eurico Nelson, um homem que deu o melhor de si, até o último instante. Então, o futuro revelará a sua obra. Isso pode ser dito de qualquer um de nós, de todos nós. O futuro vai revelar quem somos. E eu gostaria que cada irmã, cada irmão, nesse momento, pensasse nisso. O que será dito de nós? Mas não apenas o que será dito de nós, mas que saudação nós receberemos de Jesus. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Quantas palavras! Quantas palavras lá no meu túmulo, no seu túmulo. E imagino que já tem algumas pessoas dizendo: hoje eu não estou gostando da mensagem, falando tanto em morte, em túmulo, não é? Mas o nosso dia vai chegar. Mas vamos para o que foi dito de Enoque. Andou com Deus e nunca mais foi encontrado, porque Deus para si o tomou. Ele era do Senhor e para o Senhor voltou. É tão bom que nós vivamos nessa convicção que nós somos do Senhor. Tudo quanto nós fazemos, nós temos que prestar contas. E prestamos contas a muita gente, prestamos contas uns aos outros, prestamos contas no trabalho. Quem é aposentado presta conta à esposa, né? E a esposa presta contas ao marido. Mas nós temos que prestar contas ao nosso Deus, e é isso que nós precisamos. Enoque viveu menos do que todo o pessoal da família dele. Era um povo que vivia muito, né? Matusalém estava ali como um dos filhos, e é claro que o pai viveu menos de 1/3 do filho. Agora, ainda assim era uma grande soma de tempo que nenhum de nós almeja viver, digamos, 300 anos, 300 e alguma coisa. Então, a gente diz assim: não, Senhor, nem tanto, mas está nas mãos do Senhor. Então, essa é a vida. A biografia de Enoque foi uma grande biografia. Andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, porque Deus para si o tomou. A impressão é assim que foi um tipo de acontecimento mais suave.
Cadê o irmão Enoque? Não está aqui no culto hoje. No outro domingo, cadê o irmão Enoque? Não está aqui. Na quarta-feira, não está aqui. Mas ele vinha sempre. Vinha para o trabalho dos homens. Vinha. Não está mais. E ninguém vai poder explicar, ou poderia explicar, a razão da sua partida. E eu agora faço uma pergunta que faz alguém querer se afastar de Deus. Vamos pensar aqui mesmo na nossa igreja, nesse belo grupo que hoje está reunido e que sempre se reúne. Que seriam as razões? Os nossos amigos lá fora, o que seriam as razões que fazem com que elas se afastem? Tantas pessoas que vêm ao templo, vêm à frente, levantam a mão e dizem que se converteram, mas por razões que muitas vezes nós não sabemos, elas vão se afastando e desaparecem. Falta compreensão da verdadeira liberdade. Algumas pessoas deixam a igreja dizendo, não, lá fora é muito melhor. Melhor em quê? O que faz você ficar na sua casa todo domingo em vez de vir para a igreja? O que faz você nunca cooperar com os trabalhos da igreja? Falta compreensão da verdadeira liberdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é essa a liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Ele quem nos liberta. O desejo de aventura leva muitos filhos a saírem de casa. Não venha me dizer, eu não sei nenhuma história que é Lucas 15, de 11 a 32, você sabe. Parábola do filho pródigo. E tem sido assim na vida real também. Muitos filhos se afastam da disciplina de seus pais, assim como muitas pessoas na igreja se afastam da disciplina da igreja. Não quero continuar na igreja porque tem muita gente querendo mandar na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na minha vida é a palavra do Senhor. Agora, nós precisamos viver de acordo com a disciplina da igreja. O desejo de aventura leva muita gente a ser e não ser ao mesmo tempo. Quero abrir um parêntese aqui para dizer que a nossa igreja está com um excelente número de jovens e adolescentes. Isso me alegra muito, de ver o trabalho da igreja marchando, ganhando jovens para Cristo, ganhando adolescentes para Cristo, começando com os que são das nossas próprias casas. Mas muita gente, às vezes começa aqui, depois, eu quero, lá fora é mais animado. Depois você me diz animado em quê, tá? Porque nós estamos fazendo o mais animado possível, porque estamos fazendo um trabalho para Deus e diante de Deus. O que aproveita a vida sem Deus? A autoidolatria é um outro fator. As pessoas constroem para si deuses que podem serem
por si mesmas manipulados pelas próprias mãos das pessoas, né? Imagens criadas por homens e mulheres. Também um outro fator é o desejo de prosperar financeiramente. De vez em quando alguém me pergunta: o senhor é pastor há quanto tempo? E eu digo assim, agora, recentemente, né? Mais de 50 anos, um pouco mais de 50 anos. E como é que o senhor aguenta? Como é que eu aguento? Isso é o maior privilégio que Deus me deu. E o senhor nunca passou necessidade? Eu disse, quase, algumas vezes. Mas todas as vezes que eu me aproximei da necessidade, Deus veio em meu socorro. Ele não nos deixa faltar nada. Ele supre as nossas necessidades. Na realidade, nós fomos feitos por Deus para vivermos com Deus. Andar com Deus só é possível quando vivemos com Jesus. 1 João 2,6: aquele que diz que está nele deve, quem pode completar? Andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Andar com Deus significa conhecê-lo plenamente. Enoque andou com Deus e não se viu mais, portanto Deus o tomou. Enoque deixou de ser visto, não apenas quando Deus o levou, mas quando ainda com os homens ele já não podia ser visto. Sua intimidade com Deus era tanta que Deus era visto nele. Essa frase aqui, sua intimidade era tanta que Deus era visto nele. Olhando para Enoque, nós podíamos ver Cristo nele. Essa frase foi proferida por um professor inglês, foi meu professor no Seminário do Norte. Foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida, ser aluno de um homem chamado Dionísio Pape. E eu digo, ele parecia com Jesus. Fui aluno de uma turma do noturno e naquela época os alunos eram muito pobres, né? Então muita gente ia com fome mesmo para a aula, porque saía do trabalho, corria direto para o seminário. E o pastor Dionísio Pape, ele era um homem assim muito perspicaz. E ele observou, depois constatou que na hora do lanche os alunos não lanchavam, porque não tinham lanche e não tinha dinheiro. Ele era um homem pobre, ele era um missionário inglês. Aí ele passou a chegar na aula com uma bolsa bem grande. Eu acho que aquela bolsa foi o Salomão Ginsburg que veio com ela, que era uma bolsa bem velha, né? Aí ele chegava, abria a bolsa, tirava uns sanduíches, uns biscoitos e suco, geralmente suco de cereja, que a própria esposa dele fazia. E ele arrumava, isso na hora do intervalo, ele arrumava tudo ali em cima da mesa que ele usava para dar aula, e ele estendia os braços assim e dizia: meus irmãos,
a nossa koinonia, ou seja, meus irmãos, a nossa comunhão. E eu preciso dizer que, para mim, participar do lanche do Pepe, não tanto pela necessidade, mas pela oportunidade de participar daquele momento que era uma verdadeira ceia, porque nós sentíamos a presença de Jesus. Isso é caminhar com o Pai. Vermos o sofrimento, as necessidades das outras pessoas. Andar com Deus é um desafio constante. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que diz do modo como nós estamos andando com Deus, sim ou não? E eu estou para terminar, não sei quando. Andar com Deus é entregar ao Senhor o que é dele. Imagino que várias pessoas aqui vão se mexer no banco e dizer, mas pastor Gilton, deixa isso aí, pastor Marcos pregar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e depois fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida. Outra tradução diz, uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O caminho que seguimos é determinante. Isaías 30, 21 diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, 21. O nosso modo de pensar, os nossos pensamentos, nos dizem se realmente nós somos do Senhor. O nosso modo de agir. Eu creio que já contei essa experiência aqui aos irmãos, quando eu era adolescente, pré-adolescente, lá em Maceió, numa sessão, as famosas sessões que as pessoas querem transformar em qualquer coisa menos em culto, o irmão se levantou e disse, se os irmãos mexerem comigo, eu boto a crença para uma banda e vou agir como homem. Como tem gente querendo fazer isso, né? Como tem gente que é revestida de uma piedade, mas na hora do aperto, como diz o Matuto, a situação fica bem diferente. O nosso comportamento diz que nós somos do Senhor, que nós queremos andar com Jesus, que o nosso desejo, a nossa oração, seja nesse sentido. Nos colocarmos diante de Deus para caminharmos com Ele. Amém.